Olá pessoal, no nosso último vídeo a gente entendeu o que era uma variável, né? Que é um espaço de memória reservado para armazenar valores. Só que a gente viu ali os tipos primitivos de variáveis e da maneira mais básica possível. Agora que a gente entendeu, teve um tempo aí para digerir o que é uma variável, vamos complicar um pouquinho mais a coisa e falar sobre os modificadores de tipo de variável, que é uma característica do C que ele consegue mudar um pouquinho o básico de uma variável. A gente viu no último vídeo que cada variável tem suas características e seu tamanho. Agora vamos complicar a coisa um pouco. A variável char, vamos começar por ela. Ela é uma variável, um tipo bem confuso, tanto que assim, reparem, eu comentei justificando do porquê aprender C. Você vai ter que aprender num nível de máquina muito mais máquina, né? Você vai se aproximar muito mais da máquina para entender os conceitos que o C utiliza. Reparem que nos tipos primitivos não existe a variável string, muito comum em outras linguagens. Por quê? Na verdade, a gente vai ver quando começar a trabalhar aqui no C, que o string, ele é, como o nome traduzindo aí do inglês para o português, ele é uma corrente ali, ele é uma corda, uma cadeia de caracteres. E o char aqui pra gente é de character. Então assim, o string é um conjunto, na verdade ele é um vetor de caracteres. A gente vai ver isso mais pra frente, vai trabalhar com isso, mas já vamos ter isso na cabeça. O tipo primitivo é char, beleza? Só que aí eu encadeio ele e vira uma cadeia de caracteres que é a nossa string, tá? E aí, falando do nosso excelentíssimo C, ele explicita isso pra gente de uma maneira muito bacana, pra gente entender como isso acontece. E ele explicita uma outra coisa aqui que a gente deixou oculto no outro vídeo, mas vamos falar agora, que a gente já entendeu que a variável pode complicar um pouco mais. Como assim o char armazena números? Ele armazena de menos 128 a mais 127, ou ele armazena uma letra? Por quê? Existe um negócio chamado tabela ASCII. Na verdade, cada botãozinho, cada letra aqui do nosso teclado vai ser um código ASCII. Por exemplo, a letra A, na verdade, se eu colocar aqui a letra A minúscula, né? Vamos colocar ela igual ao computador. Ela é o código ASCII 97. O Enter, esse é famoso, a gente usa muito, né? Para captar eventos. O Enter, na verdade, é o código ASCII 13. Então, por contexto, aí entra aquela coisa que eu comentei, toda vez que for usar um caractere, tem que colocar ele entre aspas simples, né? Então vamos colocar aqui. Opa. Tem que colocar ele entre aspas simples. Por quê? Com isso, ao eu armazenar com aspas simples um valor dentro da minha caractere, eu estou passando o ASCII dele. Eu estou passando, na verdade, o código ASCII. No caso, eu estou indicando para ele que é o 97. Veja que são valores que vão caber aqui dentro, tá? Então, complicando um pouco aí para a gente entender a essência do char, e que nem eu falei, aqui a gente tá, o nosso linguajar vai ser para o pessoal que curte um pouco mais entender o que acontece dentro do computador. Então o caractere tem essa característica de armazenar. Então por isso que ele consegue, com um valorzinho pequeno, representar uma letra. E também por isso que é tão difícil trabalhar com strings grandes, né? Um conjunto grande de 8 bits ali, de caracteres, código ASCII e tal. Então ele tem essa característica. Então para muita coisa, o nosso char, ele é considerado um inteiro, tá? Então, beleza, isso vai ser importante para os próximos, quando a gente for falar dos modificadores, para a gente entender por que alguns modificadores funcionam só no char e no int. E aqui a gente definiu alguns tamanhos, a gente fala quais os intervalos, o nível de precisão, tamanho em bits dos nossos tipos primitivos de variáveis, ok? Bacana. Modificadores de tipos de variáveis. O que é isso? Eu posso atribuir um signed ou unsigned para minhas variáveis do tipo inteiro, incluindo o char, que a gente acabou de entender que ele é um inteiro também. Pequenininho, mas um inteiro, para guardar o ASCII ali do teclado. Tá? Então, por padrão, as nossas variáveis vão estar como signed. Tá? Eu posso explicitar isso, por exemplo, para fazer uma documentação numa API, pode ser interessante. Mas não vai, sim, no dia a dia não preciso explicitar.
já é meio que ali o modo padrão que elas vêm, cabendo tanto positivo quanto negativo. Voltando aqui no slide anterior, vou falar do char porque é mais fácil, né? Ele vai do menos 128 ao mais 127, tá? Então, quando eu estou com Signed, é assim que ele funciona. Porém, se eu jogar para o meu Unsigned, ele remove, ele não precisa gastar um bit mais cuidando do sinal. Isso nos traz uma vantagem, ele dobra a quantidade de intervalos aplicáveis somente ao inteiro, né? Então ele sai do menos 128 ao mais 127 e ele vira um 255, ok? Então ele pode guardar um positivo maior porque ele está usando todos os 8 bits para controlar somente os valores. Ele não precisa usar mais esse bit para controlar o sinal, ok? Então, quando eu coloco unsigned, tanto no meu char quanto no meu int, aqui no int, por exemplo, é que eu não vou falar esse número completo positivo, mas ele vai para 4.000, não, 5.000 e lá vai fumaça, 4.000 e alguma coisa assim. Vira um número bem grande positivo, dobrando aqui. Ele pega esse valor do negativo e joga aqui para o positivo, ok? Porque eu não preciso consumir um dos 32 bits com o controle de sinal de positivo e negativo, como é no signed. Então, no unsigned, eu aumento o intervalo do positivo e removo o sinal do indicador de negativo, ok? Então, é um modificador que eu consigo utilizar para aumentar, maximizar a quantidade de valores positivos que eu vou guardar nos meus armazenadores de inteiro, ok? Short, eu vou reduzir, esse vale só para o int, tá? Eu vou reduzir o meu int para 16 bits, vou diminuir a capacidade de armazenamento dele para aqueles 65.516, se eu não me engano. Eu vou reduzir. Às vezes, é muito interessante, a gente comentou já que o C, muitas vezes ele é focado para sensores, para sistemas embarcados, ele tem uma necessidade de ocupar pouca memória. Então, eu ficar ostentando o int de 32 bits pode ser demais. Depende do problema que eu tenho, eu reduzir o meu int para só 16 bits pode gerar uma economia de memória, ok? E um outro modificador é o long. O long, por exemplo, se eu colocar um long int, eu vou pegar o meu long int e transformar ele ali em 64 bits. Eu vou aumentar a capacidade de armazenamento do meu int. Tá? E um tipo especial aí de variável que eu vou ter também seria o long double, que não é exatamente aplicando o modificador de acordo com a documentação, né? Aplicar o modificador long ao double, ele é um novo tipo de variável, mas a gente pode encaixar ele aqui dentro e deixar como pensar como se fosse, mas não é exatamente isso, tá? Vamos só colocar ele nesse mesmo balaio para ficar mais fácil da gente lembrar dele. O long double ele vai ser o double com uma precisão maior, ok? Isso aí são os modificadores. Agora a gente viu ali as variáveis nos seus tipos primitivos de uma maneira mais básica. Agora, aproximando um pouco mais aí do computador, entendendo um pouco melhor, em especial como funciona a variável caractere, e trazendo aqui os modificadores aplicáveis às variáveis em si. Ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.